Olá, boa noite. 19 horas e 34 minutos, temperatura de 14 graus aqui em Passo Fundo, nessa quinta-feira chuvosa. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Como é que foi seu dia? Foi Boa noite ótimo. a todos. Apesar de um tempo chuvoso, enfim, mas foi bacana o dia. Eu quero agradecer ao Álvaro, que foi uma fonte de inspiração hoje para mim. Acordamos, cada um no seu espaço, e ele me mandou uma mensagem cedo. Eu disse, Álvaro, tudo bem, vamos conversar daqui a pouco sobre o programa. Ele disse, vou malhar. Eu olhei para fora 6 graus e disse, de temperatura. Meu colega, meu amigo é corajoso, o que eu faço da minha vida? Eu vou ter que fazer alguma coisa para me sentir útil até que ele treine, eu vou treinar também. E coloquei isso nas redes sociais e muitas pessoas se empolgaram. Então, em meu nome, em nome de todos que ouviram aí o chamado, obrigada, Álvaro Damini. É verdade, as pessoas seguiram muito a inspiração a partir daquela postagem que você fez. Muitas me mandaram lá o recadinho, estou indo também. Então porque em dias de chuva a gente não tem essa disposição. E você me inspirou e, graças a você, outras pessoas também foram inspiradas a treinar. Muito obrigada. Mas com relação a essa questão, se vai continuar chovendo ou não, nós vamos acompanhar com a previsão do tempo, direto da Climatempo. Nesta sexta-feira, a área de baixa pressão na altura da costa de Santa Catarina deve manter as instabilidades sobre o estado catarinense, sudoeste do Paraná e também boa parte do Rio Grande do Sul. Chove com muita intensidade, inclusive com alerta para transtornos, no leste de Santa Catarina e também na região serrana do Rio Grande do Sul. Pancadas que acontecem em vários momentos do dia, com alto volume acumulado. Além disso, rajadas de vento de 60 a 80 km por hora e também descargas elétricas devem acompanhar essas pancadas de chuva. Enchentes, deslizamentos de terra e queda de árvore por conta da força do vento podem ocorrer nesses municípios. Já em relação à campanha gaúcha, fronteira oeste e a maior parte do estado do Paraná, a condição vai ser de tempo firme com baixa nebulosidade. Falando nas temperaturas, as máximas não passam da casa dos 19 graus. Isso em todo o sul do país. Temperaturas baixas desde o início do dia e até o meio da tarde, principalmente nas áreas mais altas da Serra Catarinense, Gaúcha e o sul do Paraná. Portanto, gente, temos que nos preparar, continuar com chuva, as temperaturas um pouquinho mais altas do que esses últimos dias, mas o frio ainda permanece. É que a sensação da umidade, né, traz esse aspecto de frio para a gente. Bom, com relação à questão do frio, Janice, nós vamos falar hoje sobre um projeto que é muito importante, que começou aqui em Passo Fundo, se espalhou pelo estado do Rio Grande do Sul, se espalhou pelo Brasil, inclusive já tem outros países que começaram a copiar também o modelo, que é o projeto Brasil Sem Frestas. E a grande idealizadora, coordenadora desse projeto, nos dá a honra de estar aqui na NGTV essa noite, participando do Contraponto. Maria Luísa Camozato, boa noite, obrigado pela sua presença, muito bem-vinda aqui à NGTV. Boa noite, Maria. Eu que agradeço. É sempre bom poder falar um pouquinho mais do nosso projeto, passar a ideia adiante, que é a nossa meta, né? Então, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz. Passar um pouquinho mais do que a gente sente, do que a gente faz. Obrigada. Obrigada a você. Nós conseguimos ver, né, Álvaro, nos olhos dela, essa mulher tão bonita, com um rosto tão harmônico, essa alegria que ela tem em servir. Eu acho lindo, Álvaro, esse trabalho que ela faz de muitos anos. Saber que já são quase 500 famílias em Passo Fundo, que não tem mais frestas, não tem mais vento, não tem mais frio nas suas casas, graças à ideia, à grande ideia que ela teve. Como é que foi o início de tudo isso, Maria? O início foi num dia frio, mas uma tempestade pior do que está acontecendo agora. Eu acordei de madrugada, às 4 da manhã, e eu estava com muito medo. E eu me dei conta das pessoas que moravam em moradias como essas, né? E então, cheias de frestas, e como que essas pessoas estariam enfrentando aquela situação? E eu fiquei pensando, das 4 às 6 da manhã, numa maneira de achar o que fazer para ajudar. Eu achava que ia ser impossível, mas eu acho que Deus botou o dedinho na minha cabeça e disse, fecha com caixa de leite. E daí nasce o projeto Brasil Sem Frestas. Ou seja, você já tinha prestado atenção na caixa de leite? Sim, porque eu sou química industrial,
Então, eu sabia de todas as qualidades da embalagem longa-vida, né? Então, eu vi, depois, com o tempo, claro que não foi imediatamente, né? Depois, com o tempo, eu vi que era o material perfeito. A gente foi aprendi, são 13 anos de trabalho, né? Então, mas é porque eu tinha conhecimento. Então, como eu digo, o conhecimento é a coisa mais importante que existe. E hoje, no projeto, o que a gente quer fazer? Passar o nosso conhecimento adiante. Nós não cobramos nada, nós revestimos as casas gratuitamente, né? Por quê? Para que as pessoas sejam favorecidas em qualquer lugar que haja necessidade, né? Então, o conhecimento você tem que passar adiante. Agora, Janice, você imagina, assim, ela acordou numa noite com uma tempestade, teve essa brilhante ideia, e aí ela teve que começar a regimentar voluntários para auxiliar no processo. E me recordo, porque o ano passado eu fiz uma entrevista com ela lá na TV Passo Fundo, a gente estava comentando sobre essas questões também, e ela me contou como é que foi o dia que ela chegou na primeira casa para aplicar as caixinhas de leite lá, que teve quase que sair correndo. Deu um problema com o pessoal que tinha problema de saúde, tomava um remédio forte, aquele dia não tinha tomado, e daí o filho começou a brigar com a mãe, e a gente ficou com medo, achou que a coisa ia esquentar, e daí nós embora. Mas daí a mãe voltou, acalmou o filho e veio pedir para nós, por favor, ficam em revista. Daí a gente se olhou com medo, disse, não, então vamos. Daí a gente revestiu igual. Me chama muita atenção, Álvaro, uma ideia. Quantas famílias hoje estão aquecidas nas suas casas? Que valor tem uma ideia? Verdade. Você traz algo gigante para o mundo, uma contribuição, e ela está falando aqui que o importante é compartilhar essa ideia. É necessário. É necessário, né? Assim, eu acredito muito em Deus, né? Acho que, inclusive, esse projeto é um projeto dele, não é um projeto meu. Eu fui iluminada por essa ideia, né? E eu acho assim que aqui na vida você tem que dar o máximo que você pode. Você tem saúde, você pode estudar, você teve conhecimento, você pode se alimentar, você pode dormir na tua cama quentinha, né? Então, a gente tem que fazer pelos outros. A caridade é a coisa mais necessária que nós temos que fazer. Isso, para mim, é minha vida. Agora, as pessoas podem se perguntar, Maria Luísa, quem obviamente não conhece ainda o projeto, mas qual é que é o diferencial dessas caixinhas de leite, das caixinhas de suco longa-vida? O que elas têm de especial que elas podem ser aplicadas e diminui o frio? Você impede que dias como hoje, que sejam chuvosos, a umidade também penetre nas casas, mas tem a questão também no verão, de diminuir a temperatura no verão. Até 8 graus, na entrevista que vocês fizeram, eu vi. É assim, a embalagem longa-vida, ela tem 6 camadas. Dessas 6 camadas, 4 são de plástico, polietileno, né? Então, o plástico, dessas 4, 3 são externas. Então, jamais vai entrar água. A água da chuva não entra. E ela tem o alumínio. E esse é o grande canal. O alumínio é isolante térmico. O que é ser isolante térmico? Ser isolante térmico é refletir calor. Então, vamos supor assim, eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Você pega, reveste, nós revestimos as casas com chapas de embalagem longa-vida. As nossas chapas, hoje, são costuradas e elas têm 12 caixinhas de leite ou de suco. Cada chapa composta por 12. Então, quando nós chegamos numa casa, nós colocamos com o lado prateado para dentro de casa. Tá. Então, vamos imaginar assim, eu coloco todo prateado, o forro, inclusive, com o prateado para dentro de casa. Tá. Então, agora nós vamos imaginar o inverno. O que acontece no inverno? No inverno, o verão, ele está... o frio, ele está fora de casa. Dentro de casa, que fica mais quentinho, tem um fogão, tem uma geladeira. Desculpa. Uma estufa. Uma estufa, ou o calor de 5 pessoas dá uma estufa, tá? Então, o que acontece?
esse calor interno que fica no meio da casa, ele bate na parede, ele encontra o alumínio e o alumínio reflete para dentro de casa. As 4 paredes refletem esse calor para dentro de casa. No teto também é a mesma coisa. O calor daqui, ele bate aqui e reflete para dentro de casa. Então a casa fica aquecida. Então você tem uma casa termicamente aquecida no inverno. E se você tem um fogão a lenha, melhor ainda. Fica completo, parece que está com o ar-condicionado ligado. Agora, desculpa, por gentileza, continue. Tá. Depois No verão, o que acontece? No verão, o calor está fora de casa, tá? Então, se o calor está fora de casa e a casa está toda prateada e prateada em cima, o calor está lá fora. O calor vem, bate na parede, encontra o alumínio e o alumínio faz ele voltar para fora. Então, você tem 4 paredes mandando o calor para fora. E o teto, o calor passa, principalmente quando a gente tem telhado de brasilite. O telhado de brasilite dá 40 graus dentro de casa. Então, o que acontece? Passa o calor, o alumínio reflete ele para baixo. 95% dos raios responsáveis pelo calor sobem, vão embora. E é aí que a temperatura baixa até 8 a 10 graus. Espetáculo. As pessoas, daqui a pouco que estejam nos acompanhando, nem todas têm a noção, né, quando a gente fala em frestas dessas casas, do tamanho das frestas. São enormes. Enormes porque mesmo quem compra madeira, que consegue um auxílio para comprar, ou pelo próprio trabalho, geralmente elas são verdes. Então, elas encolhem. Então, as frestas são, no mínimo, esse tamanho aqui, ó. Ó, esse tamanho aqui, assim, não sei como é que vocês estão me vendo. Assim, uns tá? 4 a 5 centímetros, às vezes. Tá? E muitas vezes são restos de madeira que pregam de qualquer jeito. Tem buracos enormes. Dessas histórias todas que você já fez parte, porque ela mesma faz parte da montagem, né? Sim, eu adoro. Das placas. Amo. E junto com a tua equipe, que deve ser Isso. fabulosa e merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aqui nessa com entrevista. certeza. A equipe nossa, tanto na sede quanto na colocação, o pessoal é 10. De todas essas histórias, tem alguma que te marcou profundamente até hoje, que você lembra e fala, valeu a pena? Quando eu olho para as crianças. Todos os momentos que foi envolvido criança. Teve uma que eu lembro até hoje, tinha um toquinho desse tamanho, assim. Ele não estava e nós estávamos revestindo a casa dele. Quando ele chegou, ele batia com os pezinhos e dizia, que lindo, que lindo! Então, essa eu nunca esqueci. Outra que eu nunca esqueci foi um menino, numa ocupação, que nós revestimos a casa dele, e ele dizia assim para nós, agora eu não vou mais acordar com o meu cobertor molhado. Por quê? Porque no inverno a umidade pinga dentro de casa a água. Eles acordam, as pessoas que moram nessas moradias, com a casa molhada, com as cobertas, com as roupas, né? E o vento, né? Então, é muito emocionante quando você vê uma criança falando isso. Que isso sirva, né, Álvaro, esse depoimento da Maria. Todas as vezes que nós estivermos tomando o nosso leite, todas as vezes que nós estivermos tomando o nosso suco, que possamos ter esse olhar diferenciado de amor, de compaixão, e saber que aquilo ali tem um valor inestimável para muitas pessoas, porque a partir daquela embalagem, muitas frestas serão fechadas, graças ao projeto da Maria. E vendo por esse lado, já são mais de 500 casas aqui em Passo Fundo que vocês fizeram, e você certamente tem um acompanhamento, né? Esse número é muito grande ainda, nós ainda temos um grande número de famílias que precisam. Temos porque, com a situação econômica do nosso país, tem muitas pessoas que não têm como pagar um aluguel. Então, elas constroem suas casas de uma maneira rudimentar, improvisadas, para ter um lar, para ter onde retornar.
porque o lar é o aconchego, né? É das crianças, muitas crianças, né? Então, realmente, tem muita coisa para ser feito. Tanto que este ano, nós resolvemos começar, depois de 13 anos, nós conseguimos fazer com o pessoal da Filme Journée. Eu faço questão de dizer o nome, porque Sim. o trabalho que eles fizeram para nós foi maravilhoso. Eles pegaram bem nossa realidade e nós fizemos um tutorial de como se monta uma casa. Por quê? Agora, nessa situação, muito frio, muita gente precisando, nós estamos doando as chapas para as pessoas, estamos doando o grampeador e passamos o tutorial para que elas saibam como fazer. E o que elas têm que cuidar e o que não têm que cuidar. Então, nós já conseguimos muitas moradias que o pessoal tem colocado. Inclusive, os venezuelanos que estão chegando são dos nossos maiores clientes de pegar chapas. Porque eles chegam, inclusive, as casas deles são casas grandes. E eles levam de 150 chapas por casa. De 100 a 150. E eles mandam fotos, e também o nosso povo também manda foto, e a gente fica assim, impressionada de ver a qualidade, o carinho e o amor pelo lar, por fazerem as suas casas ficarem lindas. Eu estou falando aqui, eu estou me arrepiando, porque é uma coisa que mexe muito com a gente. Saber que valeu a pena a gente estar ensinando, passando conhecimento. E isso aí, eu acho que isso aí eu aprendi com Deus, porque não tem porquê. É que nem se você é médico, passa teu conhecimento para os teus alunos. Ele tem que levar e melhorar o teu conhecimento. E é o que a gente quer. Que se espalhe o projeto para o país inteiro. É o que a gente mais quer. Como é bom perceber a tua emoção, Maria Luísa. Eu estou emocionada. Porque de certa forma é gratificante para você, mas é muito gratificante também para quem recebe isso tudo. É maravilhoso. A última casa que nós fomos, pessoal, nós chegamos lá e não tinha janela, mas tinha o corte da janela. E era uma casa, a mãe nova, com 2 filhos, havia separado do marido, então tinha só um tecido na janela. E a cama era aqui. O frio desse pessoal. E nós, o que nós vamos fazer? Nós pedimos, e eu reforço, pessoal, por favor, se tiverem banners das empresas de vocês, de eventos, deem para nós. Porque nós utilizamos muito no banheiro, no chão das casas que tem frestas. Vocês não imaginam o que a gente faz com os banners. Nós pegamos e colocamos pelo lado de fora o banner, grampeamos na madeira e pelo lado de dentro a gente revestiu com nossas chapas. Então, dentro vai ficar quente e fora não vai entrar chuva. Até ela conseguir uma janela. Então, o conforto a gente deu. As crianças não vão mais sentir frio. E o chão, a maioria dos chãos, porque a madeira é verde, né, ela trabalha, tem frestas. O que nós fizemos? Nós tentamos tirar a umidade que sobe, porque a umidade sobe, né? Por capilaridade, sobe. Então, o que a gente faz? A gente coloca as chapas, daí com o alumínio virado para baixo, tá? Então, o que acontece? A umidade está subindo e ela encontra a parede lisa do plástico e do alumínio, ela pinga, forma uma barreira de vapor, ela não sobe. E daí, para não prejudicar as chapas, nós botamos os banners no chão, grampeamos. Porque nem sempre o pessoal tem um tapete, alguma coisa. Eu tinha uma curiosidade, e foi a primeira pergunta que eu fiz. Quando eu queria muito conhecê-la, Maria. Queria muito, Obrigada. porque eu acho lindo o seu trabalho. A Bíblia fala que maior é o que serve. E você serve. Que lindo. Meus cumprimentos por isso. Obrigada. Amo. Servir é um dom e não é para todos. E eu queria conhecer a Maria e fazer essa pergunta para ela. Esse projeto, ele é um projeto que se vende para outros países, para outras cidades? Como é que faz? Ela me disse não. É totalmente gratuito, ou seja, não existe... ela trabalha por paixão a isso mesmo, né? Por cuidar de vidas.
Como é que nós podemos deixar esse recado para as pessoas, primeiramente, para quem tem uma ideia de colaborar, onde que eles devem levar essas caixas de leite, as caixas de suco? Muitas pessoas que estão nos acompanhando certamente vão fazer isso, vão olhar para aquela caixa e vão lembrar. Com certeza. Pode tapar uma fresta. Não, eu só agradeço à comunidade pasfundense, porque é impressionante a quantidade de embalagem que nós recebemos. Nos levam limpinhas, algumas até cortadas. A gente pede que não precisa nem cortar. Não precisa cortar. Não, porque às vezes foge do padrão. E o que entra lá dentro, nada mais volta para a natureza, vai para a reciclagem. Tá? Então, vocês podem levar lá na Rua Fagundes dos Reis, na quadra do Madeiro. Eu estou fazendo propaganda, mas vale a pena. É na quadra do Madeiro. Você desce a Fagundes dos Reis, tem o posto na esquina, é do lado. É um pavilhão, tá? Que tinha uma academia de boxe antes. E anteriormente tinha sido uma boate, o antigo Bafão, agora sob nova direção, tá? Então, é ali. Fica entre esse posto e o RH do Zafari. Certo. Tá? Inclusive, é o Zafari que nos empresta essa propriedade. Nós não temos sede. Então, nosso agradecimento à Comercial Zafari. E como é um projeto que envolve boa parte da comunidade, porque tem a coordenação da Maria Luísa, tem as pessoas que são voluntárias para fazer as chapas, para aplicar as chapas, para grampear, para todo esse processo, mas tem a comunidade que faz a doação também dessas caixinhas. Sim. Lá no edifício que eu resido, por exemplo, tem uma caixa na entrada do prédio onde as pessoas depositam para depois levar até a caixa vai a caixinha inteira do leite, vai porém inteira. limpa, Isso. sem resíduo. O importante é ser limpa, porque senão ela vem contaminada. E nós temos que direcionar direto para a reciclagem. Tá? Então, a gente pede isso, que o pessoal nos entregue limpo. Guarde as tampinhas, nos entreguem as tampinhas, porque nós vendemos as tampinhas. É um recurso bom que entra para nós, que nós compramos alimentos para distribuição. Tá? O Álvaro, veja bem, é um trabalho social de uma grandeza, é um trabalho psicológico para quem está ali envolvido e grampeando e fazendo costurando. O bem. E é uma questão ambiental que está sendo preservada a partir do uso correto e do destino correto desses materiais. Nós já retiramos só em Passo Fundo mais de 150 toneladas de embalagens longa-vida. É um número bastante grande. Que boa parte, certamente, se não tivesse essa utilização, ela iria para o meio ambiente, e a decomposição são 200 anos. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se nós temos tempo. Temos 2 minutos, Janice. Maria, como é que surgiu esse nome tão importante, Brasil Sem Frestas? Eu fiquei pensando hoje à tarde... Como foi assim? inspiração também. É um nome fantástico, porque ele diz tudo. A ideia foi assim, atingir o Brasil inteiro. E daí, o que a gente fazia? A gente tapava buracos, né? Mas só que tu não podia dizer Brasil sem buracos. Fica feio, né? Então, a gente procurou um adjetivo melhor, né? Então, ficou Brasil Sem Frestas. Muito lindo. Mas eu acho que também foi inspiração. Bacana. Divina. E os próximos passos do projeto são essa intenção, na verdade, de se alcançar o país todo. Essa é a intenção. Inclusive, em última mão aqui, nós vamos tentar lançar um livro que vai ser um manual explicando tudo, porque você tem as redes sociais, mas nas redes sociais, no Facebook, que é o nosso maior, é o forte nosso. Eu não uso tanto Instagram, sou meio velhinha assim, não sei lidar direito. Ali, no nosso Face, nós temos tudo. Só que você não tem uma sequência. Você não sabe por que em climas quentes como Porto Alegre, se o pessoal não faz o teto, você tem que colocar o lado estampado. Ali vai explicar tudo. Então, você vai poder doar para quem quiser colocar na sua casa. Vou poder ensinar nesse livro até, por exemplo, em paredes de material, como é que retira umidade. Então, tem 1000 coisas para passar o conhecimento adiante. E se algum Brasil Sem Frestas quiser colocar num outro local, a gente dá o livro, que ali tem toda a orientação. Bacana.
Obrigado pela presença mais uma vez. É um prazer, Álvaro. Parabéns. Adoro estar com vocês. Parabéns. Que bacana. Maria, parabéns. Eu fiquei imaginando você olhando para uma caixa e sabendo tudo o que continha ali de benefício e trazer isso. É um filho, né, que sai, algo que você é um traz. filho. Eu tenho 3 filhos e 2 netos. Parabéns. 2 filhas e um filho. E só nós gostaríamos de deixar aberto o espaço aqui para, em ocasiões especiais, você pode contar aqui com o espaço da NGTV também para divulgar as ações, para, enfim, orientar a comunidade sobre alguma ação que eventualmente vocês Então estiverem agora já fazendo. vou fazer um pedidinho. Vamos lá. Por favor, nos doem banners. Nós estamos doando muitos banners para o próprio pessoal colocar no chão, que a umidade está sendo horrível, tá? Então, se tiverem banners, não sabe o que fazer com os banners, o Brasil Sem Fresta sabe o que fazer, por favor. Isso aí. Isso aí. Tá, pessoal? Olha, eu agradeço a todos a terem nos acompanhado e nos ajudado a chegar às nossas 500 casas. Tá? Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Nós que Muito te obrigada, Maria, e agradecemos. parabéns. Obrigada. Foi um Boa privilégio. Nós retornamos amanhã, 19h30, ao vivo com mais um Contraponto. Vem aí a Alessandra Pazinato com o Papo Saúde. Até amanhã, uma boa noite a todos. Boa noite.